Boa noite, graça e paz. Nós vamos estar orando para nós colocarmos na mão do nosso Deus este culto, tudo que vai acontecer aqui, neste culto de domingo, que tudo seja para a honra, para a glória do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e está fazendo em nosso meio. Mais uma vez te louvamos, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de cultuar para ti, de oferecer a nossa vida como oferta viva para o Senhor. Por isso, mais uma vez, toma o teu lugar e cumpre nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não deixe que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor já ordenou para nós neste culto. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós te louvamos ao Senhor, porque Tu és Deus que está bem perto, ó Pai. Nós podemos te encontrar, ó Deus, a todo tempo, ó Pai. Nós podemos ter essa comunhão e intimidade contigo. Que nós possamos buscar ao Senhor, amém? A todo tempo. A palavra diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, encontra. Aleluia. Que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Tão perto está, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer.
Queremos o Teu nome engrandecer, ó Pai, e Te agradecer por Tua obra em nossas vidas. Nós Te louvamos, porque todos os dias, Pai, o Senhor está conosco. Nós possamos Te engrandecer, ó Pai, e bendizer ao Teu nome, como é devido, e declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. E na igreja, amém? Declare isso. Agradecer-te
Vamos estar lendo 2 versículos da palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra de Deus, ela diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é considerada a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Nela, o apóstolo relata suas lutas, suas aflições mais profundas e também relata as consolações que ele recebe da parte de Deus. Então, nessa noite, nós vamos aprender algumas lições importantes de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer nos ensinar através das lutas e também das aflições. É importante nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, o que Deus tem como propósito esse momento que passamos por lutas, esse momento que nós passamos por aflições. Talvez nesse exato momento você esteja passando por uma certa luta, por uma certa aflição, talvez alguns num grau maior, outros num grau menor, mas talvez você não esteja bem. Por isso é importante você ficar atento às lições que Deus tem para nós aqui nessa noite. O que Deus quer nos ensinar através das lutas, através das aflições. É importante notar que antes de Paulo relatar as suas lutas e as aflições, essa carta ele começa exaltando a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. A primeira lição que nós aprendemos aqui acerca das lutas e aflições, nós não podemos esquecer disso, que Deus é o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. O versículo 3 está dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus, Ele é aquele que está acima e está no controle das circunstâncias. Esta expressão aqui, Pai de misericórdias, não significa apenas um Pai misericordioso, mas sim a fonte inesgotável de todas as misericórdias. Eu creio que você notou que misericórdias está aí no plural, o Pai de misericórdias. Então nós sabemos que Deus é esta fonte inesgotável de todas as misericórdias. E nós, os cristãos, somos o alvo dessa graça, o alvo dessa misericórdia. Deus, Ele é a fonte das misericórdias. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então é interessante a gente começar essa questão de luta e aflição sabendo quem é o Deus que cuida de nós, sabendo que esse Deus que nós chamamos de Pai, Ele é o Pai de misericórdias. Ele olha para nós, não que eu mereça e você mereça, não que nós merecemos o amor dEle, a provisão dEle, o abraço, o toque dEle, mas é por causa da misericórdia dEle, por causa do amor que Ele tem por nós. Esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor está todos os dias agindo
em nosso favor, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente. Mas nesse mesmo versículo ainda vai falar que Deus é o Deus de toda consolação. Não existe uma luta, não existe uma prova, uma aflição que não cause dor. Nós sabemos que, por menor que seja uma aflição, uma luta, uma tribulação, ela vai causar em nós algo difícil, algo doloroso, algo que machuca. Por isso que Deus aqui, Ele se apresenta como não somente Pai de misericórdias, mas como Deus de toda consolação. Não há outra forma de sermos consolados sem a presença de Deus. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser em Deus. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes no momento de luta, de aflição, de tribulação, nós esquecemos desse Deus que é o Pai das misericórdias, que é o Deus de toda consolação. E nós vamos buscar consolo nos lugares errados, aonde nós não vamos achar abrigo e refúgio. A nossa alma vai continuar inquieta, vai continuar perturbada, vai continuar insegura. Somente no Deus de toda consolação é que nós vamos achar o abrigo para a nossa alma. Então a primeira lição aqui é justamente essa. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer dificuldade, luta, antes de você chorar, desanimar, jogar a toalha, lembre-se que Deus é o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. O versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Agora Paulo, ele passa da definição aí teórica de Deus para a prática. Ele começa dizendo que Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação. Agora Ele está afirmando, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. No mundo nós teremos tribulações. Jesus nos alertou para isso, Jesus nos ensinou, mas nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, nós teremos paz. Eu quero que você atenta, esse versículo 4, é Ele que nos conforta. Essa palavra que conforta, ela no original, que foi escrito na língua grega, é parácresis. Quer dizer encorajamento, conforto, consolação. É a mesma palavra usada por João para descrever o Espírito Santo como consolador. Esse parácresis significa ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la, enquanto ela estiver suportando pesadas provas. Olha que coisa importante isso. Deus está garantindo para nós que no meio das nossas aflições, Ele está do nosso lado. Não é para a gente ficar parado, desanimado, porque Deus, Ele vem para nos encorajar, enquanto nós estivermos suportando aí, passando por pesadas provas. E se a gente observar essa palavra conforta, é um presente contínuo. A palavra afirma que Deus vai nos consolar, Ele está nos consolando hoje, vai nos consolar amanhã e vai continuar todos os dias nos ajudando a suportar a nossa tribulação. É importante nós entendermos isso. Deus, Ele não vai nos livrar do nosso desconforto. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por algumas tribulações. Não tem jeito.
O melhor de Deus não é este mundo, não. Mas Deus, Ele dá ferramentas, dá treinamento, orientação para a gente suportar de forma vitoriosa os problemas desta vida. É Deus que nos conforta e nos anima em toda a nossa tribulação. Essa palavra tribulação, ela também é forte. O sentido dela aqui no grego também, a palavra é trípsis. A vida cristã tem dores, é pressão física esmagadora. Era como algo viesse sobre nós mesmos de uma forma para nos esmagar. Aquele peso físico, peso mental, que faz você ficar acuado mesmo, sem forças. A palavra tribulação quer dizer isso, mas Deus promete que está conosco no meio de qualquer tribulação. É Ele que nos conforta, não é homem. Deus pode até usar alguém para trazer uma palavra específica, para te dar um abraço, uma palavra encorajadora, mas aqui não está falando de homens, está falando do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que vem nos dar forças, que vem estar do nosso lado, quando nós não achamos ninguém, nós não encontramos ninguém para nos ajudar, até porque é muito pesado, o homem não consegue carregar este peso, por mais que venham outras pessoas, só Deus pode fazer isso, e Paulo afirma isso. É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Se você continuar lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como eu falei que é uma carta bem pessoal, a carta mais pessoal dele, você vai ver todos os sofrimentos, as lutas, as aflições que este servo de Deus passou. Não foi fácil, mas em todas as situações, em todas as tribulações, eis aqui um homem que tem experiências para contar. Tudo que ele passou, Deus estava com ele. Deus estava confortando ele na tribulação. Você pode ver que teve tantas coisas. Se a gente for olhar, talvez coisas que nós estamos passando, se a gente olhar para aquilo que o apóstolo Paulo passou, talvez não seja tão grande assim a nossa luta. Mas mesmo assim, a promessa de Deus é que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Como eu já falei, pode ser que a sua tribulação seja de um grau pequeno, mesmo assim Deus te conforta. Pode ser que a tua tribulação está tão grande, mas tão pesada, que você não consegue mais sair do lugar. A coisa está difícil. Deus também te conforta na sua tribulação. Vamos para a terceira e última lição. Isso aqui é importante, muito importante. As tribulações que nós passamos, elas são pedagógicas. Olha o versículo 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por que Deus permite acontecer algo conosco? Às vezes nós questionamos, às vezes nós perguntamos, mas por que Deus está permitindo isso? Está tão difícil, está tão complicado, eu estou sem forças, acabei de sair de uma batalha, já veio outra. Deus, Ele conhece a nossa limitação. As nossas provas são diferentes. Deus nos conhece muito bem. Então, as tribulações que nós passamos são pedagógicas. Tudo que acontece na nossa vida, não há desperdício. Deus não desperdiça nada. Nós passamos pelas lutas, vencemos, somos consolados e agora nós vamos consolar outras pessoas. Outras pessoas que com certeza vão estar passando as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias. Aquilo que Deus fez em nós não pode parar em nós.
o consolo de Deus, o conforto de Deus que nós recebemos no meio das tribulações, no meio das angústias, não pode parar em nós. Pode ter certeza que tem alguém passando pela mesma dificuldade. Pode ter certeza que alguém também chorou, está chorando. E você já foi consolado, eu já fui consolado. Agora nós temos que consolar estas pessoas. Um certo pastor nos ensinou dizendo o seguinte, que nós não somos um reservatório, mas nós somos um canal de bênção, um canal da consolação de Deus para as outras pessoas. Nós somos consolados para sermos consoladores. A palavra é clara nisso. A palavra é clara. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Se nós fomos alvos das bênçãos de Deus, fomos confortados pelo toque maravilhoso do Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, agora nós precisamos levar este conforto, esse consolo para as outras pessoas, fazer com que elas também recebam esta bênção de Deus, este abraço de Deus, este conforto de Deus. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias, Deus tem um propósito nisso daí. Nossas experiências vão servir de instrumentos de encorajamento para as outras pessoas. Quantos cristãos estão querendo desistir? Quantas pessoas já desistiram das coisas de Deus, da própria vida? E nós já passamos também por muitas lutas. O que está faltando? Nós levarmos para essas pessoas a palavra de Deus e mostrar para elas que tem um jeito, que nós já passamos por isso também, e nós saímos mais fortes, mais vencedores. As nossas experiências com Deus, ela precisa ser compartilhadas para aquelas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós passamos. Nós temos que ser, um outro exemplo aqui, como o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele recebe as águas do Rio Jordão e distribui aquelas águas, e é um lugar onde existe vida. O mesmo mar, o Mar Morto, ele também recebe as águas do Rio Jordão, mas ele não distribui. E nós sabemos que o Mar Morto não tem vida. Não há vida sobre este mar, justamente porque ele não distribui a água que recebe do Rio Jordão. Nós, como servos de Deus, nós precisamos compartilhar as nossas experiências de vitória. As tribulações que nós passamos, elas são pedagógicas. Então nós precisamos entender isso, porque quando nós estamos passando por um momento difícil, uma luta complicada, a tendência é a gente esquecer tudo, concentrar na gente mesmo e esquecer das outras pessoas. Isso quando muitas pessoas não se sentem coitadinhos e coitadinhas, achando que o mundo caiu só sobre eles. E esquece de continuar, de contar as experiências que já viveram, aquilo que já receberam de Deus. Então nós precisamos ser canais de bênçãos para as outras pessoas. Se Deus está permitindo você passar por essa luta, por essa tribulação, é porque você vai ser instrumento para abençoar outras pessoas que também passarão por esta luta, por esta dificuldade. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que Deus, Ele não desperdiça nenhuma lágrima sua. Deus, Ele não desperdiça nada que acontece na nossa vida. Tudo que acontece tem um propósito específico. Deus quer nos ensinar algo para que nós passamos para os outros que ainda irão passar.
Ele é o Pai da misericórdia, é o Deus da consolação, é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para que nós possamos também ser agentes de bênçãos para consolar outras pessoas. Eu quero que você feche os teus olhos agora e não olhe para o tamanho da tua tribulação. Por mais esmagadora, a palavra quer dizer isso, como nós já vimos, a palavra tribulação. Por mais esmagadora que está sendo essa sua luta, esse seu momento aí de luta e dificuldade, eu quero dizer para você, não pare. O Pai da misericórdia, o Deus da consolação, Ele está com você, você não está sozinho. Deus está vendo tudo e Ele vai te confortar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar a vitória. Continue entendendo o propósito de Deus, não somente quando as coisas estão bem, mas também no meio das tribulações. Elas são pedagógicas e você vai poder consolar outras pessoas. Quero orar por você. Pai, o Senhor é conhecedor de corações. E nós aprendemos nessa noite que o Senhor é Pai de misericórdias. Não importa o que está causando essa tribulação, talvez é por causa da nossa desobediência, mas o Senhor é o Pai de misericórdias. Pai, talvez não é por causa da nossa desobediência, mas é porque o Senhor quer nos levar para um grau mais elevado em comunhão com o Senhor. Porque a Tua palavra está dizendo que o Senhor é o Deus de toda consolação, é o Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. E nós queremos a Tua força para essas famílias, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, seja qual for o tamanho da tribulação, que o Senhor os ajude, que o Senhor os conforte e que essas pessoas entendam que essas tribulações são pedagógicas, que o Senhor vai usar cada pessoa, cada família para confortar, para consolar outras famílias. Pai, nos ajude cada dia mais a entender os Teus propósitos, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos de tribulações. Nós entregamos nas Tuas mãos e que esta Tua graça, este Teu conforto, esteja agora sendo colocado em cada coração. Que os corações se abram agora e esse toque do Teu Espírito Santo, esse toque do Deus que consola, do Deus que conforta, do Deus que encoraja, possa estar sendo colocado agora sobre estas vidas. Sim, meu Pai, é o que nós clamamos, é o que nós Te pedimos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter a melhor semana aí da sua vida. Amém?